acontece? Então, eu contei na live de ontem que a minha mãe, ela não tem muito estudo. Eu esqueci de perguntar isso para ela hoje, se ela terminou o 2º grau, mas eu creio que não. Se não me engano, a minha mãe tem até a 4ª série, certo? E eu tenho 2 graduações e meia, porque uma delas eu não terminei, então está pela metade. Mas eu tenho graduação em pedagogia, eu tenho graduação em psicologia, eu tenho 3 mestrados e eu faço doutorado. E eu disse que isto, mesmo eu estando com este conhecimento adquirido, mesmo eu tendo escalado esses degraus da academia, do estudo, mesmo assim a minha mãe continua sendo e sempre será maior do que eu. E aí, quando eu disse isso, eu inclusive me emocionei porque eu me lembrei da foto. E aí eu vou mostrar aqui, eu não sei se vai ser possível vocês conseguirem ver aqui, ó, como a minha mãe está emocionada aqui nessa foto, na minha graduação. Olha como estão os olhos dela. Olha como está todo cheio de lágrimas. Olha nesta foto aqui, ó. Olha como ela está aqui. Espero que seja possível vocês verem o quanto a minha mãe está emocionada aqui nesta foto da minha primeira formatura de graduação, na minha graduação de pedagogia, na minha festa de pedagogia. O que eu quero dizer com isso? Que eu só posso estar doutoranda hoje porque esta mulher enfrentou tudo que ela enfrentou e ela me deu a vida. É isso que é infinitamente maior e que eu jamais, não tem nada que eu faça, o que eu venha fazer, que de alguma forma eu consiga ficar maior do que a minha mãe. Não tem como. Isso não existe essa possibilidade. Então é muito gratificante uma mãe que não teve condição de estudar, que não era prioridade na época. Aliás, teve um tempo que inclusive as mulheres nem podiam estudar, né? E são nessas épocas, dessas épocas que as nossas mães vieram. E aí hoje a gente querer que as nossas mães ajam com todo o contexto que nós temos no mínimo desumano. A gente querer isso, a gente esperar isso delas, né? E aí ontem teve uma pergunta que, se não me engano, foi a Priscila que fez a pergunta. E a Priscila da pergunta foi: e quando a mãe quando a mãe troca de lugar com você, quando a mãe quando a mãe sai do lugar dela e quer ir para o seu lugar de filho e quer te colocar como mãe. Se não me engano foi essa a pergunta da Priscila que estava na live de ontem. E aí eu disse algumas coisas para ela e eu disse para ela, inclusive, que é muito sutil a gente perceber isso e como isso é uma puta de uma armadilha. Porque se eu jamais serei maior do que minha mãe, quando eu faço algum movimento e eu vou para esse lugar de maior que ela, eu não dou conta do peso, porque é pesado. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha, só para vocês verem a dimensão do peso e a dimensão da nossa fraqueza, da nossa estrutura para carregar esse peso, de estar no lugar dessa mãe. Porque se eu saio do meu lugar de filho e vou para o lugar de mãe, então eu estou ali vivendo, entrando em contato com tudo aquilo que ela já vivenciou. E aí eu vou perguntar para vocês. A minha mãe, na história de vida da minha mãe, na história de vida da minha mãe, ela conta que ela furou cisterna. Vocês já se imaginaram furando cisterna? Você daria conta de furar cisterna? Gente, não é fazer aquele movimentinho ali, ó, e furar um buraquinho ali para plantar, porque isso eu faço. Aqui na praça, ó, tem várias plantas que fui eu que fui lá, fiz o buraquinho, plantei e cuido delas. É diferente. A vivência da minha mãe, a experiência da minha mãe não é de furar um buraquinho
para simplesmente plantar uma árvore. Ou uma planta que nem vai ser uma árvore, mas que vai ser uma planta menor, de porte menor. Não, a experiência da minha mãe, na história de vida dela, ela tinha que furar a cisterna. Ela passou por isso. Como é que hoje, quando eu estiver aqui, ó, por exemplo, como várias vezes eu estava ali, ó, lendo, e ler é um dos meus trabalhos, quando eu estava lendo, ela não entendia que aquilo era trabalho. Aí a pergunta é, ela não entender que aquilo que eu estou fazendo é trabalho e querer conversar comigo naquele momento que eu estou trabalhando, que era um trabalho intelectual, ao qual ela não estava acostumada, ao qual ela não vivenciou, mas pelo fato dela furar a cisterna, ela sobreviveu, ela simplesmente se desenvolveu, ela simplesmente casou e criou uma família da qual eu sou a filha primogênita. Então olha como vem para eu chegar aqui hoje, agora, nesse lugar, simplesmente eu sou fruto dessa história. Essa questão de furar a cisterna está em mim. Por quê? Porque minha mãe vivenciou isso e eu nasci dessa mãe que furou essa cisterna. Então é humanamente injusto eu hoje querer exigir, né? Porque os filhos costumam fazer mais do que querer, eles costumam exigir que os pais compreendam o que a gente está vivendo agora. Mas e nós? Cadê o exercício da gente fazer de entender o que eles viveram? Então, para minha mãe entender que aquilo ali, quando eu estou lendo, quando eu estou lá escrevendo, isto é trabalho, e aí ela fala, não, você não sabe o que é trabalho. E aí, para ela, no conceito dela, trabalho é trabalho pesado, porque além de furar a cisterna, a minha mãe teve que descascar arroz no pilão. Vocês sabem que depois que eu contei isso na live de ontem, eu fui dormir e eu fiquei pensando, caraca, mas esse negócio de descascar arroz no pilão é muito esquisito, porque eu fiquei imaginando ali o pilão ali naquele arroz. O arroz é tão frágil, né? Os grãozinhos de arroz. Imagina descascar esse arroz no pilão. Então não era uma questão de força, era uma questão de sabedoria, era uma questão de jeito, né? E aí eu fiquei pensando, caraca, vocês já imaginaram se pra gente comer hoje, a gente precisasse descascar o raio do arroz no pilão? Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. É muita arrogância nossa, dos filhos, simplesmente julgar, condenar e culpar os pais. Entende? E aí, nesta história, voltando lá na pergunta da Priscila, quando a Priscila pergunta a respeito de quando a mãe quer mudar de lugar e ela vai para o lugar de filha, o que fazer, né?